Olá, pessoal. Mais um podcast Tomando Posse da Unção. Eu trago aqui mais uma pessoa muito especial para mim. Eu estou aqui hoje com o Rian Costa, né? E o Rian vai falar algumas coisas da vida dele, sobre ele, que vai edificar a minha vida e que vai edificar a vida de vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo. Rian, é um prazer ter você aqui comigo, né? Nós não esperávamos, mas tivemos junto um tempo, né? Depois a gente conta, né? O que que você fez, Sim, né? O que que nós fizemos juntos. Mas eu quero saber, quero que você conte para o pessoal também, quem é você, quem é o Rian Costa. claro, bom, olá para todo mundo. Zezé, é uma honra estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Eu creio que esse podcast já está sendo uma bênção e está tocando já muitas vidas que estão do outro lado da tela. E você está vivendo o propósito de Deus, só isso que eu tenho para te Amém. dizer. Amém. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento com você. E bom, vou me apresentar. Eu me chamo Rinha Costa, eu sou fotógrafo, videomaker e trabalho com marketing digital. Já estou em Portugal desde 2023 e tenho uma história muito longa para contar para vocês em relação a isso. Então, bom, já me apresentei, meu nome é Rinha Costa. Tá bem, Rian. E eu queria que você falasse como foi esse processo, como você chegou, contasse para o pessoal, como você chegou a Portugal, se foi assim, se você já sonhava com isso, se você já tinha isso no coração, ou se foi uma direção de Deus para sua vida. Queria que você contasse para o pessoal olhando para lá. Pronto, a minha trajetória em Portugal, eu não esperava vir para Portugal. Eu, na verdade, eu sempre fui crente. A minha família vem de uma família católica e eu me converti em 2017 para a igreja evangélica, que é a igreja Fonte da Vida que eu frequento até hoje. E eu lembro que uma vez eu estava, antes de chegar aqui em Portugal em 2023, eu estava na igreja do meu tio, que ele me convidou para mim ir. E lá na igreja dele, veio um pastor de fora, tava tendo tipo um evento, e chamaram um pastor de fora. E tava no mover lá do culto normal, o pastor simplesmente estava lá no altar e ele falou assim, ele apontava, a igreja estava cheia. E era uma igreja que a gente se conhecia, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E o pastor estava lá parado e ele falou assim, ei jovem, você, vem aqui. A gente estava com a igreja cheia de gente, mas ele me escolheu. E ele apontou para mim e falou assim, jovem, você, vem aqui. E quando ele falou, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou? A gente não quer acreditar, né? Porque olha só na minha mente, ele ia confessar os meus pecados lá no altar e eu já estava me sentindo exposto. Olha só, a mente da pessoa, achando que eu ia ser exposto. Mas aí algo dentro de mim falou assim: não, vai, confia. E aí eu fui, ele me chamou lá na frente do altar. E quando chegou lá no altar, ele falou para mim assim: você já andou de avião? E aí eu falei assim: já, que eu já tinha ido para Brasília. Aí ele falou assim: mas você já foi para a Europa? Aí eu falei assim, não. Então, Ele falou assim, pois eu tô vendo você com uma Bíblia debaixo do seu braço, pregando a palavra na Europa. Ele só falou isso. E desde então, quando ele falou isso, eu senti o Espírito Santo de Deus na hora. Na hora desceu o Espírito Santo sobre a minha vida e eu me arrepiei todo, eu comecei a sentir a presença, a igreja conseguiu sentir e se mover. E desde então foi onde nasceu, foi plantada uma semente no meu coração em relação a Portugal. Mas eu não pensava em Portugal. E depois disso se passou acho que 2 anos, as coisas na minha vida começou a acontecer. Começou a acontecer algumas questões na minha casa, problemas familiares. São situações que foram acontecendo para que hoje eu pudesse estar em meu Portugal. Deus. Ou seja, aconteceu coisas ruins para mim conseguir estar aqui em Portugal. Então a minha vinda para cá realmente foi algo que Deus falou para mim que era para mim vir. E desde então, quando eu cheguei em Portugal, a mão do Senhor tem estado sobre a minha vida, porque a gente que é imigrante, a gente sabe que não é fácil, É né? A nossa verdade. vida é muito difícil, questão de documentação, questão de casa, tudo é muito difícil. E só que para mim não. Para mim eu segui justamente a promessa que o Senhor falou Amém. sobre a minha vida e eu não passei por nada disso, nada. O Senhor tem cuidado de mim, tem abrido as portas, documentação, casa. A senhora que fez para mim a documentação era a mesma senhora que eu morei na casa dela durante um Meu ano. Deus. Tipo assim, foi Deus. Eu Amém. simplesmente decidi, aceitei o chamado e segui a vontade do Senhor. E hoje eu tô aqui contando um pouquinho da minha E história. você veio para cá sozinho? Não, Você eu veio vim pra para cá.
Pois, eu vim pra cá com meu irmão também veio pra cá, a gente veio junto. Nós dois já tínhamos o desejo de sair da nossa casa pra viver a nossa vida. Então, como a gente, né, vivia junto, a gente falou, vamos nós dois juntos, porque é mais fácil pra conseguir as É coisas, verdade. dividir despesas de casa, enfim, a gente veio junto. Aí estamos aqui até hoje. É verdade. Se tiverem unidade, então tudo flui, tudo rompe. É muito importante isso. Quando Deus te chamou, né, quando você recebeu essa profecia, você viu isso como um desafio na altura que você recebeu? Pronto, eu via porque pra mim era uma realidade que eu não estava acostumado, né? Eu costumo dizer que a gente que vive no Brasil com a família, a gente vive dentro de uma bolha. Então, sair do Brasil pra mim era sair de dentro dessa bolha. Então, eu vi realmente como um desafio. Só que os meus olhos estavam voltados à promessa. O Senhor falou que ele me via, e se ele me via com a Bíblia debaixo do meu braço, pregando a palavra na Europa, eu só acreditei nisso. E desde então eu só olhei pra promessa e vim. E as coisas têm dado certo. E tá dando certo até Graças a hoje em Deus. nome de Jesus. Graças a Deus. Agora fala um pouquinho do seu trabalho, né? O que você faz? Bom, meu trabalho. Meu trabalho é uma história muito longa. Eu sou formado em administrativo, tenho técnico de administração. E eu vim para cá, para Portugal, e como eu não tinha documentação completa na época que eu cheguei aqui, eu não tive acesso fácil para trabalhar na minha área. Então, um dos primeiros trabalhos que eu tive acesso foi com limpeza. Então, eu comecei a trabalhar com limpeza, e a gente que vive aqui em Portugal sabe como que é difícil essa área de limpeza. Então, na época, eu fazia fim de obra. Sabe como que é fim de obra? Sim, é pós-obra. 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 Ficar no Eu já chão. fiz muita decapagem aqui em Portugal e não é fácil. Terminar a obra e tirar cimento do chão, essas coisas, eu sei que é um trabalho árduo. E eu acordava tipo 6 horas da manhã, saía 6 horas da manhã, não tinha hora para voltar. Então a minha rotina de começo foi isso. Então assim, não foi fácil, foi muito difícil. Só que desde então, depois eu fiquei, eu acho que durante um ano trabalhando com limpeza. E aí eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida, que me abençoou muito, abrindo as portas para mim trabalhar na minha área. Amém. Porque a gente precisava de documentação. E como eu estava em processo ainda, essa pessoa me acolheu. Então eu consegui trabalhar na minha área sem ter todas as documentações. Então isso me ajudou muito. E com essa pessoa acho que eu fiquei durante uns 9 meses. E depois eu fui desafiado a trabalhar na minha área. Que eu gosto muito, eu sempre gostei dessa área do digital. Essa era digital. Eu gosto dessa parte de marketing, parte de fotografia, parte de vídeo, é algo que eu gosto muito. E eu me via muito atrás de um balcão com muitos talentos enterrados, sendo que eu poderia colocar, externar Sim, as bênçãos que o Senhor colocou sobre a minha vida para sim. abençoar outras pessoas. E desde então, quando eu aceitei isso para minha vida, a minha vida mudou. Que aí hoje eu trabalho por conta, já não trabalho mais para outras pessoas, eu trabalho por mim, fazendo o que eu gosto, que é fotografia. Me especializei, porque lá no Brasil eu sabia fazer, mas eu não tinha algo técnico. Sim, Eu aprendi aqui. que Aqui eu maravilha. aprendi. O Senhor me colocou pessoas na minha vida para me abençoar. Então, Amém. assim, tudo o cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida. Amém. E hoje eu posso dizer que eu sou fotógrafo, sou videomaker, trabalho na área que eu gosto. E para mim não tem nada melhor. E o Rian, ele foi meu primeiro social media. Quando eu vi o trabalho dele, assim, eu me apaixonei. E eu fiz, assim, o convite, né? Eu falei, ai, você não pode fazer um trabalho para mim? E nós ficamos um tempo juntos. Mas assim, há tempo para todas as coisas, né? Andamos um tempo junto, né? Fizemos algum trabalho juntos. Uhum, Ele chegou a fazer um trabalho para Hope Music, né? exato. Pro Coral Hope. E nossa amizade foi assim. E foi assim algo muito bom. E eu falei assim, não, eu preciso preciso falar com o Rian para que as pessoas saibam, né, do testemunho dele. E na sua igreja, ele também é ativo na igreja dele. O que você faz na sua igreja? Eu sou aquele cara que faz tudo, né? É servo, gente. Ele é Eu sirvo ao servo. reino, eu ajudo desde a parte da limpeza, que é algo que eu faço mesmo, eu ajudo muito, eu gosto dessa área, até a parte da mídia, que é onde eu também faço, também participo na parte do louvor, que eu também canto. Então hoje, atualmente, exercendo, faço a parte da limpeza, a parte da mídia e do louvor. São as áreas que eu atuo. Sim. E você tem algum projeto para esse ano? Ou, Bom, pra, se quiser falar. Se quiser falar. de primeira mão para vocês, Uau! Ai,
Ai, que privilégio. O meu sonho é, assim, todos nós temos sonhos. Sim. E algo que eu tenho também sobre a minha vida, que eu acho que é até legal compartilhar com vocês, que é algo que eu vivo. Eu tenho o meu quadro dos sonhos. Uau. Onde todos os meses eu aprendi uma coisa. Para mim, o quadro dos sonhos era algo que você tinha e você só ia fazendo, você só ia riscando ele conforme você ia acabando. Ou seja, não tinha uma data para você poder fazer. Só que eu aprendi que as coisas precisam ter data. Isso. E depois que eu entendi sobre isso, eu falei assim, faz todo sentido. Por quê? Eu não vou me limitar. Então, eu tenho vários sonhos com datas. E assim, uma das datas de sonhos que eu coloquei era ter o meu espaço de fotografia, e hoje eu tenho o meu espaço onde eu faço o meu trabalho. E assim, para mim foi tudo novo. Em menos de 8 meses eu já estava trabalhando na minha área e o Senhor me abençoou para ter um estúdio. Ai, que maravilha, bênção demais, gente. Então, assim, é a mão de Deus. E eu falo isso com muita humildade porque eu sei que é o Senhor. Eu sei o quanto eu me disponho para o reino e eu sei o quanto o Senhor me recompensa por isso. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho o meu estúdio e algo que eu quero muito é aperfeiçoar ter os meus equipamentos. Porque Maravilha. é muito caro. Eu sei. Equipamentos de fotografia é algo muito caro. Então, algo que eu tô assim, para já, que esse ano que eu coloquei como meta é comprar os meus equipamentos de fotografia. Amém. E você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa bênção está sobre a sua vida. Amém. A gente vê as coisas assim acontecendo na vida do Rian, e a gente vê que é por causa do caminho que ele está seguindo, por causa da obediência. Né? Deus deu uma palavra para ele, ele recebeu uma palavra profética, ele procura seguir aquela palavra, né, que o Senhor deu e vai obedecendo, e as coisas vão acontecendo. E eu vou confessar uma coisa que Rian falou assim, eu vou confessar algo e eu vou confessar também. Ele disse que é o quadro dos sonhos dele, esse quadro é o quadro dos sonhos. Eu já comprei o quadro dos sonhos, mas o meu quadro dos sonhos tem outro nome, é o meu quadro profético. Eu comprei um quadro e ali eu vou colocando as coisas que eu quero alcançar e vou declarando. Eu ainda não montei o meu quadro profético, eu só comecei. Mas o importante que eu aprendi aqui agora, porque esse podcast é algo que é um derramar da minha vida sobre a vida do Rian, né? E nós conseguimos derramar através dos testemunhos, dos nossos testemunhos, na vida de quem está nos assistindo, né? Então é por isso que é tomando posse da unção, né? E quando Deus derrama uma unção sobre nossas vidas, não é para ficar para nós, não é para nosso proveito, é para nós abençoarmos, para nós derramarmos na vida das outras pessoas, como na passagem da viúva, né? Traga mais vasilhas, enquanto tiver vasilhas tem azeite. Então, se Deus está derramando essa unção sobre nós, né, essa unção para poder abençoar através dos nossos testemunhos, então nós temos que dar. Aquilo que Deus trouxer nas nossas mãos, a gente tem que dar. Mas uma coisa que o Rian não sabia, que eu estava fazendo esse quadro também, que eu chamo de quadro profético, né, que vocês estão sabendo agora, uma coisa muito importante que eu acabei de aprender com o Rian, muito interessante, Rian, que nós temos que pôr data. Porque a gente monta o quadro, né? Até põe lá fotografias daquilo que a gente quer alcançar e quer conquistar. E a gente tem que pôr data. É bom pôr data, né? E você pergunta, por que esse quadro profético? Porque nós vamos lá colando naquele quadro tudo aquilo que a gente deseja, né? Como foi naquela passagem das ovelhas, as escadas e as malhadas, né? As ovelhas iam beber água, vinham as varinhas lá com as risquinhas, e quando nasceram, né? Do jeito que elas viram. Então, assim, o seu projeto, o projeto do Rian, o meu, vai nascer da maneira quando nós começamos a enxergar. Nós tiramos do mundo espiritual e trazemos para o mundo físico. Como? Visualizando. Exato. E é isso que eu ia falar. Não basta a gente só fazer o quadro e deixar um quadro jogado. Você tem que visualizar. No meu, por exemplo, o meu fica bem na minha frente. Eu acordo todos os dias e eu visualizo. Porque quando eu acordo, eu tenho que olhar e falar assim, eu vou acordar hoje e vou lutar para conquistar aquele sonho. Amém. Então você tem que visualizar. Amém. Se você não visualizar e não tem a data, a gente para, porque o que a gente quer? Comodismo. Pra gente é muito mais fácil a gente ficar cômodo, ficar mais tranquilo do que a gente se esforçar. Então, a data e visualizar, funciona. E pra mim tem funcionado. Amém. E é verdade. Eu creio nisso e eu tenho fé e creio nisso, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós estamos assentados, a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
Isso significa que nós temos a mesma herança. Então, muitas vezes, não temos porque pedimos mal. Então, se a gente visualiza, a gente acorda e visualiza. O meu também está no meu quarto, né? Eu não cheguei nesse nível, mas assim, pelo menos eu comecei e dei um passo. Então, assim, quando nós visualizamos e nós tiramos do mundo o espiritual para o mundo físico, as coisas acontecem. Porque tudo que nós desejamos, tudo que você deseja, tudo que o Rian, que nós desejamos, está no mundo espiritual, já existe, já está lá. Nós temos que entender e saber trazer para o mundo físico, né? E essa é uma forma. É uma forma de trazer para o mundo físico, é visualizar e pedir, não pedir, saber pedir bem, né? Como diz a palavra, não tens porque pedes mal. Então nós temos que saber pedir, né? Porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, né? Então nós temos que saber como pedir a Deus. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Significa que nós temos a mesma herança, que o Senhor deixou essa mesma herança para nós. Exato. E eu tomo realmente posse disso, porque imagina, eu que sou filho de um Deus que é tão rico, por que eu vou agir como um filho pobre? Se ele falou que a gente tem esse direito, a gente tem essa herança. E depois que eu entendi isso, depois que eu virei essa chavinha na minha mente, eu falei assim, é verdade. Às vezes eu deixo de pedir, às vezes eu deixo de falar com as pessoas por achar que eu não sou capaz ou por olhar as minhas limitações, só que eu esqueço que tem uma promessa sobre a minha vida. O Senhor falou que a gente poderia viver do melhor dessa terra. Então a gente só não vive porque a gente às vezes se limita, a gente se coloca dentro dessa bolha. E assim, a minha vida tem... Depois que eu entendi sobre isso, porque a palavra fala que é corpo, alma e espírito. Né? Não basta só a gente viver só de espírito, a gente também tem o corpo, a gente também tem a alma. Então são um complemento, né? Um complementa ao outro. Então, às vezes, a gente só vive só de uma coisa, mas esquece que tem outros dois. É verdade. E aí, isso, depois que eu entendi isso, fez muito sentido. Eu fiz, nossa, é verdade. Sabe quando vira uma chavinha assim, você fala, caraca, é verdade. Como é que é? Ativou o gatilho. Ativou, exato. Depois que ativou, já era, é só pra cima. É verdade. Olha, Rian, é um prazer estar com você aqui, né, como eu já disse. Mas eu queria saber, tem alguma canção que te define? Porque, afinal de contas, o Rian também louva a Deus, né? Amém. Nós já estamos finalizando nosso podcast por hoje. E eu queria saber, tem uma canção que te define? Bom, tem uma música que eu gosto muito, que é Gratidão. Que é uma música que me define. Que é como, depois de ver tudo isso, como não ser grato ao Senhor, né? Como não ver a mão do Senhor. É verdade. E uma música que eu sei que me toca muito é essa música Gratidão. Quer cantar o refrão? Vamos? Vamos cantar. Deixa eu tomar só uma aguinha. Amém. Ela começa... Então vou levantar. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia, sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. É isso aí, pessoal. Nós terminamos aqui o nosso podcast com o coração grato ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, E Zezé. eu declaro bênção sem limites da parte do Senhor para a sua vida, né, para os seus sonhos. Deus já abençoou tudo que você tem para fazer. Amém. Muito obrigada. E já aprovou os projetos do seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Até o próximo podcast, pessoal. Até Deus o abençoe próximo. a cada um.